would just stay here for a while. Just look in my eyes. There's more to us than we can show. And I think you know we can turn off every filter. So let's just shut off your feet. Just let us be who we are. Can you feel my heart is beating? I think I want something real. Just show you unfiltered love. Olá, família! Olá, amigas e amigos! Bem-vindos a mais um episódio de Mulheres Mais comigo, Cida Dias. Muito obrigada pela oportunidade de estar na casa de vocês, no escritório de vocês, enfim, de poder estar aí com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a professora Cida Dias, mestre em gestão de negócios, e desde 2017 eu direcionei um olhar especial para a longevidade. Os meus estudos voltaram-se para o mercado sênior, para a economia prateada, para a longevidade. Criei esse podcast com um propósito, com o propósito de trazer, de alguma forma, informações que ajudem as pessoas sêniores a encontrar caminhos de melhorar as suas vidas, seja no social como no profissional. E é claro que, como mulher madura que sou, eu tenho 55 anos de idade, eu tenho um olhar especial para nós, mulheres sêniores. E hoje tenho aqui um trio fora de série, 3 mulheres maravilhosas, extremamente competentes, que vão nos ajudar a entender o processo seletivo, a criação de um processo seletivo para os profissionais sêniores. Elas são pessoas que me receberam muito bem, fui muito bem acolhida no grupo da qual elas fazem parte. E quando eu fiz o convite para que elas viessem para cá, elas prontamente aceitaram. E hoje eu vou apresentar para vocês essas 3 pessoas maravilhosas. O nosso tema de hoje é sobre estruturar um processo seletivo para pessoas sêniores. E, para tal, eu conto com membros que formam parte do GRU Base RH. Comigo eu tenho aqui, vou apresentar, a Maria Aparecida Fogo, a Cida Fogo, minha xará. Oi, Cida, bem-vinda. Oi, obrigada. Vou falar da Cida rapidamente. Cida, aqui a gente faz questão de falar a idade, viu, Cida? Para vencer etarismo, idadismo, né? A gente tem orgulho das nossas idades, né? Com certeza. Então, vou apresentar a Cida. A Cida, ela tem 64 anos, ela é psicóloga há 40 anos. Nossa, hein, Cida? Bastante. 40 anos ouvindo as pessoas, orientando as pessoas. Foi muito oportuno, assim, diversificar na área da psicologia. Ajudando as pessoas. Foi importante conhecer várias áreas, várias atuações, né? Então, é rica essa carreira. Eu acredito, sim, porque vocês têm um trabalho muito de se dar, né? Para poder ajudar. Sim. Né? Então, a Cida, psicóloga há 40 anos, profissional de recursos humanos. Ela trabalha há 2 anos com avaliação para profissionais na área do trânsito. Isso, na verdade, eu fiquei 10 anos bem focada na minha primeira carreira, quando eu me formei, Sim. 10 anos focada em recrutamento e seleção. Sim. E aí era uma época de especialista.
Só que depois nós precisávamos, o mercado cobrava muito a gente ser generalista. Então me voltei para a área de desenvolvimento. Aí a próxima década foi toda voltada para qualidade, desenvolvimento humano, muitas ferramentas, né, gestão de pessoas. E aí eu fiquei essa outra década. E aí na outra década, que foi essa carreira, né, eu já tenho 40, então já tenho 30. Esses 30 anos de formação foi ao longo de um crescimento profissional numa carreira ascendente dentro de gestão de pessoas, né? Saindo de uma área bem técnica para uma área estratégica. Você acompanha todos os subsetores, né? Todas as áreas, porque o RH, a gestão de pessoas, ela é muito ampla, Sim. né? Então, e agora, o desafio na última década é sempre a inovação, né? Desde sempre, né? Criatividade estar e aí inovação. dentro de acompanhar o mercado, né? De estar se mantendo com a empregabilidade garantida. E, além disso, a Cida é membro honorário da Agrubase. São quantos anos de Agrubase? Então, a minha referência é a idade do meu filho, por isso eu perdi as contas. Aí eu digo, ele vai fazer 35 em novembro, eu estava grávida. Quando eu fui conhecer, na verdade, fui apresentada pela minha chefe, que eu trabalhava na Ródia nessa época, e eu fui lá ser apresentada ao Agrubase. E desde então, nunca mais, né? Foi amor à primeira vista, desde então, continuo no Agrubase. Tá bom. Agora, Cida, eu vou pedir, por favor, para você levantar só um pouquinho o seu microfone. Aqui. Aqui, por gentileza. Aqui. Ok. Rayane, você quer vir aqui ajeitar? Tá tudo certo? Ok. Ao vivo acontecem essas coisas, né? A gente tem que fazer os ajustes. Sim. A nossa próxima querida convidada é a Adriana Marques. Oi, Adriana, bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você. E eu fico muito feliz de recebê-las aqui. Vou apresentar a Adriana. A Adriana tem 54 anos, ela é gerente de relacionamento, atua na área de RH como consultora de RH há mais de 30 anos, tá certo, Adriana? Isso. Né? E ela é patrocinadora aqui, bacana, da Agrubase. Somos patrocinadores do Agrubase. Para escolher ser patrocinadora é porque percebe os valores da instituição, né? Sim, sim. Na verdade, eu era membro antes, né? Sim. E há muitos anos, como é um grupo que traz muito conhecimento, era um sonho ser patrocinador do Agrubase e a gente conseguiu entrar aí esse ano sendo patrocinador do grupo. Então, além de patrocínio no sentido de trazer, fomentar condições da Agrubase seguir com o trabalho que faz. Vocês estão curiosos para saber quem são? Né, essas pessoas, o que é a Agrubase, já daqui a pouco a gente explica. Isso aí. Então, obrigada, Adriana, por estar aqui conosco. Obrigada a vocês. E a nossa próxima convidada é a Cíntia Santana. Oi, Cíntia. Oi, Cida. Prazer, muito Prazer obrigada. é meu estar aqui com vocês, com as minhas amigas. A gente combinou uma data, depois não foi possível na primeira data. Aí nós combinamos essa data e esquecemos completamente que tinha um feriado. No meio do caminho. Porém, esse episódio fica salvo, como os outros também estão salvos no YouTube. Vocês podem assistir no momento que vocês quiserem. Eu estou vivendo essa fase também nova de aprender a trabalhar, né? Porque o meu programa é um programa novo. E isso é uma vivência nova para mim. Como professora universitária, estar em sala de aula há mais de 20 anos se tornou um costume, né? Um hábito. Depois, com a pandemia, e nós ficamos confinados, eu tive que aprender a dar aula online. E eu falei assim, gente, eu estou me vendo aqui aprendendo a dar aula online. E hoje eu trouxe essa ferramenta de trabalho, né? Eu falei assim, então estou eu aqui apresentando o podcast. E dando show. Muito obrigada. Mas melhorando, aprendendo. E eu tenho que aprender, Adriana e Cintia, a pedir likes. Curta, compartilhe. Tem que pedir, por favor, curtam, nos dê like. Com certeza, nos dê like. Porque o conteúdo é importante, são informações Isso pertinentes, necessárias, inteligentes, né? Sim, é isso aí. E eu preciso, porque tem essa história de algoritmos, tá certo?
Algoritmos. Como? Algoritmos. Algoritmos, né? Que eu preciso que tenha isso, a identificação disso para poder ter entrega. Sim. É tudo muito novo e a gente vai Sim. aprendendo. Vou apresentar a Cíntia. Cíntia Santana, 44 anos, psicóloga, pós-graduada em gestão empresarial, gerente de RH há 20 anos, atuando sempre em grandes empresas. Isso aí. Passou por empresas menores ou sempre de grande porte? Eu trabalhei bastante em indústria, Sim. né? Segmento higiene e limpeza, atualmente no agro, aprendendo bastante. Agronegócios? Sim, né? Foi um desafio bem interessante para minha carreira. Importante para o país, né? Sim. E é atual presidente do Grubase. Isso e aí. também é a mãe do Enzo, um jovenzinho, adolescente de 15 anos. Isso. Bem-vinda, Cíntia. Ele faz parte aí da minha biografia. Tá certo? Porque eu aprendo muito com ele a cada dia. Acho que quando a gente fala de gerações, é muito legal ter um jovem em casa, né? Eu aprendo muito com ele todos os dias. É uma troca, né? É. Nós temos um episódio que fala, junto com a professora Pia Carvalho, que a gente fala sobre intergeracionalidade. Né? É sobre isso, exatamente isso. Sim. Cíntia, você é presidente da Grubase há quanto tempo? Vamos lá. O Grubase esse ano vai fazer 53 anos. É um grupo de profissionais de recursos humanos, onde existe muita troca, muito networking, benchmarking, que é justamente essa troca de experiências. A gente apresenta cases que as empresas estão fazendo, compartilhamos experiências que possam contribuir para as organizações. O nosso foco é melhorar a questão de recursos humanos dentro das organizações e essa troca dentro do grupo é muito enriquecedora. Quanto? Né? 50 aí? 3 anos esse então, ano. Faz 16 que eu estou no Grubase e todo ano é feita uma eleição dessa nova diretoria, Sim. onde são eleitas as diretorias, né, administrativa, social, cultural e a presidência. Então, este ano eu estou na presidência. E essa presidência é de 1 ano? De 1 ano, isso. Mas pode ser renovado? Pode ser renovada. É feita uma votação, né? Uma votação. Isso. Muito bem. Ela vai se candidatar para a próxima? A gente acaba não se candidatando, mas sendo votada. Acaba. Isso é muito importante. Eu gosto bastante de estar na coordenação. É um aprendizado muito interessante, né? E o Grubase, então, pelas contas, 1971, Cida? Sim, não. 1971. Esse ano faz 53. 53 anos. Isso. Estou fazendo a conta, mais ou menos isso. Já tivemos várias gerações no Grubase. Imagine ao longo de todos esses anos. E antes da gente vir para cá, a gente estava conversando, né, sobre exatamente lá nos bastidores, conversando se tem desafios hoje, imagina há 53 anos atrás. Né? Tipo assim, a quebrar paradigmas, a mudar visões de Quanto mercado. que mudou, né? Com as tecnologias, com a inovação, com inteligência artificial. E o grupo, a gente tem essas várias gerações. Aqui é um exemplo, nós três. Sim, nós verdade. somos de décadas diferentes, né? 44, 54, 64. Estamos no mesmo grupo, contribuindo, interagindo. Somos amigas fora do grupo. Então, acho que assim, a gente mostra que não existe essa barreira. Né? Às vezes, muitas pessoas colocam a barreira onde não é para existir. A gente tem uma sintonia super legal. E que é muito importante, né? Sim. Essa quebra de paradigmas, né? Tentar romper com preconceitos, né? Continuando aqui, eu vou aproveitar, antes da gente entrar no nosso tema, eu vou aproveitar para divulgar uma palestra de vocês, né, Isso Cíntia? aí. Eu estou vendo que vocês vão ter uma palestra dia 25 deste mês. Isso mesmo. Então, Cíntia, convido o público para Sim, participar. vou convidar. O Grubase, ele é um grupo bem democrático e aberto também ao público. Nós temos reuniões que são exclusivas só para integrantes e também temos as reuniões abertas a convidados, porque também para as pessoas conhecerem, quem está aí entrando no mercado de RH, começando agora, né? Então, super indico a participação do grupo para poder se atualizar, para poder aprender com quem já está lá e fazer essa troca. Então, no dia 25, nós vamos ter uma reunião que é aberta ao público, aberta a convidados, vai ser online. Temos uma palestrante internacional, que é a Sarah Hughes. Ela é da Scaffold Education. E ela vai falar sobre a ATD, que aconteceu em New Orleans.
e trazer as tendências de desenvolvimento organizacional, de treinamento. Então, acho que vai ser super importante quem conseguir participar. E como é que faz a inscrição? Aonde as pessoas entram? Isso, pode seguir a gente lá no Instagram, @GrubaseRH, e tem todas as informações. Também pode mandar mensagem inbox se tiver alguma dúvida e a gente passa todos os dados. Então, @GrubaseRH. Isso. E lá vai ter um pôster informando sobre a Isso. palestra do dia 25, que eu faço a sugestão de que assistam a palestra. Eu vou sim. assistir, É pode isso ter aí. certeza. A gente está sempre querendo trazer novidade, né? Porque às vezes a gente está ali na correria, a maioria dos profissionais de RH com muita demanda de trabalho e focado ali nos problemas do dia a dia, esquecem talvez de se atualizar, de olhar o que o mercado está fazendo e de repente trazer essas soluções para a empresa que trabalha. Então, no grupo, a gente tem essa oxigenação e consegue colocar em prática muita coisa que a gente ouve lá. Então, vamos aprender com essa experiência da Sara, né? E tentar aplicar no nosso dia a dia. Muito bem, muito bom convite feito. A Nilza Aparecida Ribeiro está mandando boa tarde, dizendo assim, sempre maravilhosas, com conversas e informação de qualidade. Que legal. Obrigada. Que legal. Continua com a gente aqui, viu, Nilza? Então, vamos lá para o nosso bate-papo? Vamos. Vamos lá. Vou colocar aqui algumas estatísticas, tá bem? Hoje no Brasil, 26% da população já são pessoas 50 mais. 26%. Você pensa assim, né, Cida, Adriana? Eu e a Adriana já estamos nessa estatística. Sim, sim. Né? A Cida já está no grupo dos 60. 60 mais. Que vai corresponder em 2050 uma grande fatia do mercado. Sim. A Cíntia está a caminho, mas já está na estatística da economia prateada. Isso aí, Né? 40 mais. 40 mais. 26% pode parecer pouco, mas pensando em termos de população do Brasil, é muita gente. Exatamente. Nós estávamos conversando lá fora sobre a inversão da pirâmide etária. Nós já temos um empate técnico, não tenho aqui os números, mas já existe aí um Metson, meio a meio, né? Então já tem aí uns 50% de pessoas de 0 a 34 anos, a 35 anos. E os outros 50% de 0 De 35 de 35 acima. mais. Uhum. Né? Tende-se o quê? A esse número aumentar. Até porque o censo de 2022 já trouxe essa informação que o Brasil já, de fato, começou a envelhecer. Sim. As pessoas estão vivendo mais. Porque estamos tendo, apesar de muitas dificuldades do nosso dia a dia, a gente está vivendo mais porque está tendo mais qualidade de vida. Isso aí. Mais recursos, tecnologia, com saúde, né? Então, nós tudo vamos isso ter faz a que diferença. trabalhar mais tempo. Sim. Exatamente. Né? Aí a gente já tem tanto a reforma da Previdência. Uhum. Né? Houve aí, 2 anos atrás, toda uma discussão, porque aumentou o tempo para você se aposentar. Já se foi o tempo que você se aposentava com 40 anos. Aliás, eu não consigo imaginar uma jovem de 44 anos se aposentando. Nem eu, tô com muita energia para trabalhar. Nem Todas pode. nós aqui. Vai totalmente contra. Até porque se a gente pensar em o pessoal estudando, indo para o mercado, entra num ritmo de trabalho, quer dizer, com 30 anos, a pessoa só vai trabalhar 10 anos, não faz sentido. Começa lá no ritmo de trabalho com 30 para 40, aposentar, isso já não existe mais. Muito bem. Em 2040, vamos fazer conta? Daqui 16 anos? 24. 16 anos. Os trabalhadores brasileiros com mais de 45 anos vão corresponder a 57% dessa fatia de mercado. Aí, eu pergunto para vocês, a gente estava conversando sobre o etarismo nas organizações. Vou soltar aqui e vocês vão mandar para mim aí. Como é que vocês estão trabalhando isso? Como é que a Agrubase tem buscado ajudar a compreensão dentro das organizações de que elas precisam, de fato, entender que o profissional sênior existe. Ele está aí. E ele precisa de espaço dentro das corporações. E nós, como companhias, como organizações, precisamos deles.
Muito bom. Não é? Isso é o mais importante. A empresa precisa dessas Porque pessoas. competência não se perde, né, gente? Não. Sim. Competência não se perde. Né? Envelhecer é um processo natural da vida. Sim. Graças a Deus, né? Significa que você está vivo. Sim. E o conhecimento, ele ao longo do tempo vai se transformando. Se hoje eu falo, escrevo, digito, é porque eu aprendi o A, E, I, O, U. Né? E isso a gente vai transformando. Conta para mim, o que vocês têm feito? A Cida estava com um monte de anotações. Não, é porque nós sabemos, né, que o mercado, por conta de sempre trazer essas situações, a questão no grupo e mesmo no nosso dia a dia, no trabalho que a gente desenvolve, a gente sabe quanto é importante essa inclusão. E o quanto o conhecimento que essa pessoa adquire ao longo do tempo que ela trabalha vai fazer falta quando ela sai. Então, assim, ou ela tem que realmente a empresa precisa se programar, se estruturar para deixar isso estruturado, né? E essa pessoa, então, quando sair, ela não fazer essa falta para o próprio negócio. Porque senão, com a saída dessa pessoa, a tendência é o negócio também acabar não conseguindo dar conta do que ele se programou, ele não consegue mais ter os resultados que ele tinha quando aquela pessoa estava. Um exemplo prático disso, né, bem recente, eu conversando com meu primo, se aposentou assim, agora eu estou com o escritório de consultoria. Sim, ele continua consultor. Então, a empresa sai com a pessoa, porque ele se aposentou, mas sabe da importância dele. E aí deixa ele já de consultor. Porque ele tem um know-how, né? Ele já tem um conhecimento que ele tem que passar para frente. Sim. Né? Então, tem uma série de estatísticas, de números, né? Tem uma empresa que chama Mature Jobs, que eu gosto muito, que é especializada no público sênior, em recolocação de profissionais sêniores. Eles mostram, assim, em estatísticas, não só eles, como outros grupos, né, que o profissional sênior, ele tem mais aderência com a empresa. Por exemplo, o jovem, ele tem o direito dele de querer migrar, passar por várias empresas. Né? Um profissional sênior, ele tem maior aderência com uma organização. E para uma organização, isso também é muito interessante, para não perder talentos, né, que ficam o tempo todo, talvez, migrando. Sim. E o que a gente tem observado também é que muita gente está se reinventando depois da aposentadoria, fazendo outras atividades, não necessariamente estando dentro de uma organização, mas também empreendendo ou se dedicando para aquilo que, de repente, era hobby e hoje passa a ser sua principal atividade produtiva. Então, acho que a gente tem aí uma infinidade de opções para poder ser produtivo e ser ativo a partir dos 50 anos ou a partir da aposentadoria. Né? Acho que a gente não pode colocar realmente barreiras. Adriana, você como empresa, dentro do grupo, como é que vocês enxergam isso? A gente tem, o que a Cíntia falou lá no começo, né? É bem forte o etarismo, né? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar nas organizações muito forte na questão de 40, 50 a mais, né? Combater o etarismo, né? Que é o preconceito. Porque, de certa forma, tem, né? Nós, como Grubase, como a Cíntia colocou, trazendo informações para os integrantes que são grandes empresas. E nós, como empresa, eu como consultoria em RH, também a gente trabalha com os nossos clientes nesse sentido. Mas por que não, né? Porque tem sempre aquela coisa, até tal idade. E nós, como empresa, como consultoria em RH, passa para os nossos clientes. A gente precisa trabalhar essa coisa de até tal idade. Então, essa questão de até tal idade não virou algo meio que convencional, que fica meio enrijecido, estabelecido? Sim. Isso me lembra uma historinha, eu vou contar mais ou menos, né? Tá. Um soldado numa praça guardando um banco branco. Ele lá posto guardando um banco branco. Todo dia, em determinado horário, o soldado estava do lado daquele banco. Né? Ou não necessariamente o mesmo soldado, mas sempre tinha lá um soldado a posto guardando aquele banco. Aí um dia perguntaram para ele, por que vocês ficam aqui sempre guardando este banco? E ele não soube responder.
falei assim, eu não sei, só estou seguindo uma regra que sempre é feito, né? Aí a pessoa que perguntou resolveu pesquisar. Há muito tempo atrás, aquele banco foi pintado. Colocaram o soldado para avisar as pessoas para não sentar naquele banco, para não sujar a sua roupa de tinta. Mas isso lá atrás, para uma necessidade da época, naquela ocasião. Depois, esqueceram o real motivo de determinar o porquê do soldado lá e começaram a sempre botar um soldado sem saber o porquê. Porque criou-se uma tradição de botar soldado, mas perdeu-se o sentido. Ele não sabia por que ele estava lá. É o propósito, né? né? O propósito, o porquê que a gente faz isso, né? E hoje em dia as pessoas buscam muito isso quando vão se candidatar para uma vaga, quando vão pesquisar sobre uma organização que elas querem fazer parte, né? Qual que é o propósito? Eu me identifico com ele? E isso em qualquer idade, em qualquer geração. Então, o quanto tem essa importância. Então, aí fica pré-estabelecido, né, meninas? Assim, para tal vaga tem que ser assim, assado, desse jeito, com essa idade. Será que precisa? Isso vem melhorando aí, né, nesses últimos anos, mas ainda existe bastante, né, essa dificuldade, como posso dizer, rigidez? Né, é o que você acabou de falar, né, um padrão e que a gente está tentando aí mudar, né? Mas a sociedade tem brigado cada vez mais pela pluralidade, pela diversidade. Sim. Eu gostaria de assim, quando você traz isso, me lembra essa questão da empresa, né? A empresa, dependendo do segmento dela, ela pede alguma coisa mais estruturada, mais formal. Sim. Não são todos os segmentos que permitem uma flexibilidade maior e às vezes uma abertura maior. E aí a gente vem dessa questão de procedimentos, de normas e de técnicas e de legislação. E aí, assim, a gente percebe o quanto é o desafio do profissional que está lá, de nós estarmos à frente disso para equilibrar essas questões, para fazer essa mediação entre o mercado de trabalho e as necessidades da empresa, a cultura instalada. Tem um nome, né? Quando vocês falaram isso para mim, eu não sou profissional do meio, quando é uma vaga, a vaga tem que ser... Afirmativa? Vagas afirmativas, Isso. né? Foi um termo novo que eu não conhecia, que eu fui conhecer com vocês. Aí vai de encontro com o que a Cida está falando. Existe, às vezes, a necessidade de ter essas vagas afirmativas, né? Para impulsionar, para trazer mais diversidade, para a pessoa se sentir identificada com aquela vaga e com aquela empresa. Então, aí é bem interessante, porque você tem uma vaga afirmativa que está dizendo que é específico para o público X, tal, mas sendo usada de uma forma plural, né? Diversa. Porque para poder, por exemplo, trazer determinado perfil para dentro da empresa. Tá certo isso que eu estou falando ou não? Sim. A comunicação. A gente está falando aí da estratégia de comunicação que a empresa tem com o público. O que a gente observa hoje, muitas empresas falam, mas aqui a gente não tem preconceito, a gente contrata todo mundo. Onde está isso? Onde que eu posso enxergar? E aí não tem. Então, quando a gente fala de uma empresa bem estruturada, ela tem programas estruturados, ela divulga esses programas, ela divulga números. Olha, antes da gente iniciar, por exemplo, esse programa, eu tinha X% de mulheres na liderança. Hoje, aumentou. Então, tem que trazer dados, programa estruturado e resultado. E fazer essa comunicação. Então, o primeiro passo para eu pensar num processo seletivo de um profissional sênior é conhecer o meu público interno. Sim. Estar alinhado. Esse é o básico. Unânime. Acho que o RH tem que estar muito alinhado com a estratégia da empresa, com a diretoria, com o pensamento, talvez, dos fundadores, quando a gente fala de empresas familiares, e a gente tem essa proximidade, entender e influenciar. Porque, às vezes, a gente ouve, tem essa diretriz. Eu não quero isso, eu não quero aquilo. Mas nós, como RH, nós temos que ser facilitadores e influenciar a estratégia da empresa. Aí vocês têm que quebrar um preconceito que vocês sofrem como um RH. Porque, eu vou trazer, quando vocês falam, por exemplo, trazer uma situação. Eu não sou profissional da área de RH. Se alguém fala assim, Cida, passa no RH, já vai ser, epa. Que medo. Com medo, né? Porque já vem uma questão cultural do passado, de associar RH com demissão, com bronca, com alguma punição. Vocês também, para conseguir fazer isso que vocês colocaram,
né, do aproximação, de ser acolhedor, de entender Sim. o público, vocês têm que vencer uma ideia equivocada que as pessoas dentro das corporações têm com o próprio RH, ou não. Sim. Sim? Eu acredito que tem empresas que hoje é mais fácil, né? Eu acho que não são todas as empresas hoje, né, Cíntia? Não, Você já mudou muito, né? que Já mudou tá, muito isso. Mas aí, infelizmente ainda existe. Com né? as pessoas que você tem que, né? Porque RH são recursos humanos. Sim, Olha que Sim, bonito. e eu vou dar um exemplo. Uma das pessoas que eu trabalhei já, eu fui visitar uma unidade em outro estado. E quando eu cheguei para entrar na sala da coordenadora de RH, tinha uma placa na frente, entrada somente de pessoas autorizadas. E ela era da minha equipe. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz foi tirar aquela placa. Eu falei, o RH é a única área que qualquer pessoa pode entrar a hora que quiser. E por que será que essa pessoa tinha essa placa? Então, e eu fui conversar com ela. Ah, mas é porque eu tô aqui concentrada e me atrapalha. Eu falei, então esse não é o papel do RH. O papel do RH é acolher, é ouvir, é entender as necessidades. Eu não posso Então, ela tá no lugar deixar minha errado. porta trancada. É ela que está Sim. ela teve. Aí foi o que a Cida comentou, né? São vários os setores, os departamentos, Sim. as competências que o RH se compromete a fazer, que nem departamento Sim. pessoal, tem várias nomenclaturas lá dentro. Sim. Então, é essa pessoa que tem que saber que não é ela que tem que estar lá. É o tem que eu ter- falo. Às vezes a gente fala assim, aquela empresa precisa... Quem que é a empresa? Vocês são front desk, Somos né? nós somos a empresa. Então a gente tem que promover as mudanças. Eu não posso, Exatamente. eu podia chegar e falar, então aqui é assim. Eu também vou pôr uma placa na minha sala. Só que, né? Não, eu não entendo dessa forma. Mas essa frase é assustadora. Permitido só... Pessoas autorizadas, Pessoas né? Se é uma área com autorizadas. periculosidade, com risco, é outra coisa. outra o RH coisa, não, né? né? O RH tem que ter as portas abertas, na RH. verdade, Sim. né? Isso que a Cíntia está trazendo é muito importante, né? Porque é essa mudança que é visível no profissional de RH, porque nós viemos de uma época onde nós éramos subordinados a vários setores, então tinha uma hierarquia grande acima de nós, diretoria, e nós éramos executores. Então, nós estávamos E lá só para executar, para cumprir as regras da empresa, a legislação. A partir do momento que nós saímos dessa posição somente de executor, porque chegou um momento que fica insuportável, você conhecendo tanto sobre a pessoa, sobre as necessidades humanas, sobre o trabalho, sobre a forma de trabalhar, sobre a importância das competências, de desenvolver essas pessoas, e à medida que elas estão desenvolvidas, você vai colocar elas de novo naquela caixinha, não cabe Não mais. dá, né, mais. Cida? Porque Então, precisou passar por essa situação e o RH tomou, então, um papel mais estratégico. Isso. Por isso, hoje, você tem as vagas lá, perfil estratégico, porque a pessoa precisa ir não questionando tudo. E também não dá para criar uma mudança rapidamente, porque vai depender de como está. Então, mas é importante que essa pessoa tenha essa postura. O profissional de RH é necessário que ele seja esse mediador. Sim, Vocês transcendem a questão do só o operacional. com Sim. certeza. Porque Não é mais vocês só são operacional. estrategistas. É. Dentro da pirâmide, lá, Sim. estratégico, tático e operacional, Sim. né, o RH, no meu conceito, no meu olhar, no meu prisma, eu vejo como um departamento, uma célula estrategista, né? Exatamente. Porque são vocês que têm o contato exato com as pessoas. Que é o maior valor que a empresa pode ter. são as É o pessoas, capital humano, É. né? O E capital pensando humano. até nisso que você falou de RH, né, que as pessoas antigamente passa lá no RH e ficava com medo. O nome em algumas empresas não é mais RH, né? Hoje é TH, talentos humanos, Gestão que de mais? pessoas. Gestão de pessoas, para tirar esse rótulo de O RH, estigma, entendeu? né? Tirar o estigma. Né? Porque ficou dessa forma. Né? Eu fico trazendo aqui, como que a sugestão, como que vocês, se vocês fossem pegar hoje uma empresa que falasse assim, Grubase, nos ajude a reestruturar o nosso... A gente já sabe que tem que estudar o público interno. Sim, a cultura da a empresa. cultura da empresa, conhecer Sim. também, claro, o nicho externo para quem eles trabalham, qual é o cliente final, e que habitat eles estão. Mas pensando aí, eu peguei vocês de surpresa agora. Como é que vocês fariam uma cartilha aí? Qual seria a dica? O primeiro passo a ser feito, conhecer a cultura
Depois, o que a empresa precisa fazer para trazer, vou dizer, a intergeracionalidade dentro da empresa? Ter vários perfis de profissionais, incluindo também, óbvio, o profissional sênior dentro da tua organização. Sim, acho que primeiro é importante entender a empresa, O que ela olhar os quer. dados, porque RH olha números, isso é super importante, indicadores. Então, para que eu vou falar para uma empresa, por exemplo, contratar talvez 50 a mais, se ela tem a maior parte dela já é? A gente se depara com isso também. Sim. Né? A empresa que eu estou hoje, a gente tem muitos profissionais que são 50 a mais, por ser uma empresa de 60 anos, por ser muito tradicional e estável. Então, a gente tem os dois cenários. Primeiro é entender. Quando a gente fala, eu quero aumentar o número de mulheres na liderança, qual é o número hoje? Então, a gente tem que primeiro olhar os indicadores para depois debater. E trazer essa conscientização, primeiro, para o grupo estratégico da empresa. Qual é a ideia que eles têm da diversidade, da equidade, da inclusão? E aí, a partir daí, a gente vai delimitar quais são as ações. É cultural, né? É cultural. Sim, não sim. adianta. De baixo para cima, a gente não traz transformação. É de cima para baixo. Né? Eles têm que comprar a ideia. Aí vai de encontro, sem mencionar nomes, né? O que eu conversei com vocês antes, a gente conversa antes de entrar aqui. A gente bate muito papo. Dá para fazer um podcast antes. Dos bastidores. Dos bastidores. Porque, por exemplo, você encontra o etarismo, o preconceito do próprio sênior. Que às vezes não quer contratar a pessoa sênior. Ele tem o poder de contratação, né? Ele Sim. tem a noção de um todo e ele... Uhum. Eu já me deparei em situações que a pessoa fala assim, mas Cida, deixa o pessoal descansar. Como assim? Como descansar? Como descansar? Eu não quero. Eu quero jovem comigo. Tá, mas esse jovem também precisa... Esse jovem, às vezes, não está com o gás que o 50 mais está, que ele está com vontade de aprender, de trabalhar e quer ser produtivo, ele é ativo, ele faz exercício físico, ele lê, ele se atualiza. Então, essa questão de idade é muito relativa. E às vezes eu tenho um jovem que tem todo um gás, mas ele precisa de orientação, precisa de troca. De conhecimento, de conhecimento, de vivência, né? Sim. Porque o que diferencia é que a pessoa 60 a mais, 50 a mais, ele já tem uma carreira que percorreu. Isso tudo conta, né? A Esse gente não pode jogar isso conhecimento fora. é muito importante. Sim. Trazer e somar. Agrega muito, inclusive para os jovens, né? Que estão ali e eles amam conhecer. Aprender, se desenvolver. É muito Acho que bacana o as experiências aprendizado- nossas com os jovens, né? Que estão troca. ali. Existe uma troca. O Eles aprendizado é têm dos dois lados, receptividade. né? Do Essa- jovem e do sênior. Essa compreensão de que é velho de uma forma muito pejorativa, né? Sim, Não é? Sim. Eu não me vejo uma mulher velha. Eu tenho também não. 55 anos, Tenho Cida. 54. Você com 64 anos, Cida. O que a Não me gente vejo. faz com você, Cida? A Cida, então, né? Não me vejo como uma pessoa. De vez em quando eu perdi a de quantos anos eu vou fazer. Perdeu A as gente contas. para de Isso contar. é uma verdade, né? Você, trazendo os países desenvolvidos, você encontra, vamos lá, por os países nórdicos, você encontra muitos profissionais extremamente atuantes no mercado de trabalho que são 60 a mais, Sim. Sim. 70 a mais. Estão criando startups Isso, depois dos 60, Né? Com inovação, com tecnologia. Sim. Eu, por exemplo, tenho 54. Estou próxima aí de me aposentar pelo INSS, mas eu não me vejo nem daqui 10 anos, nem 15, não consigo me ver parada, Não, entendeu? eu tenho projetos a longo prazo. Né? Isso aí. Eu faço assim, a projeção a longo É. prazo. O que eu penso em relação ao nosso país é que a gente perde muito tempo. Há quanto tempo já vem se falando sobre... em 2017, começaram a aparecer os eventos, feiras, congressos sobre longevidade. 2017. Né? Então, antes, eu tive esse despertar em 2017. As pessoas que já estão organizando esses eventos desde 2017 já tiveram esse despertar antes, 2015, 2014. Sim. Então, nessa brincadeira, já são aí, que seja 2014, já são 9 anos, 10 anos, e nós estamos engatinhando.
dando tem os muita primeiros coisa para passos fazer. ainda. Uhum. né? Então, tudo isso que nós estamos falando aqui, quem vai tirar proveito disso são os jovens que hoje estão com seus 30 e poucos anos, não é isso? Sim, vão colher os frutos no futuro. Não é? Eu queria lembrar, nós estamos falando de contexto organizacional, né, e da importância de os gestores abrirem essa perspectiva, esse olhar para evitar esses vieses que acontecem de repente julgar ou considerar a partir de um olhar que não é mais usual, que não cabe mais, né? Nós tem que se precisamos, nós atualizar. estamos num tempo de ressignificar, né? E aí eu me lembrei de uma experiência bem recente, onde eu recoloquei uma pessoa 50 a mais. E ela toda feliz, né? Eu consegui mostrar para a empresa a importância, ela foi. E aí, infelizmente, não teve acolhida da equipe. Da equipe. Por quê? Acontece. Mas aí é a questão do olhar, né? A empresa precisa também preparar esse terreno. Isso. Trazer as Porque, pessoas. gente, se não tiver essa cultura, né? Então, a gente precisa ser estratégico e descer isso para o chão. Porque se não tiver essa estratégia, quem recebe uma pessoa com muito conhecimento, querendo dar o máximo de si, e essa pessoa que está lá, ela se sente Ameaçada, em jogo, ameaçada. Incomodada. E aí, num primeiro momento, a primeira reação é não compartilhar. Então, fica faltando esse acolhimento. O acolhido. Isso é muito Então, importante. Não né? é sempre, não é natural que tenha um acolhimento. Preparar as pessoas. O acolhimento, ele vem a partir de um trabalho que o RH faz. Exatamente. Que a gestão de pessoas cuida, né? Pode ser que seja natural, sim. Pode ser que aconteça e bacana que tenha que acontecer. Mas o primeiro impacto é não ser natural. Nossa, o que essa pessoa tão mais conhecedora que eu vai fazer? Vai tirar o meu lugar. É o medo, né? E aí, né? quando é bacana, e aí eu me lembro que essa pessoa comentou, puxa, Cida, eu tive uma experiência assim, e eu queria tanto compartilhar, e eu não consegui, né? Mas por quê? Faltava a gestão, né, acima dela de estar mediando isso, porque ela sozinha não conseguia. Porque ainda são muitos que veem o emprego como realmente forma de sustento. Né? É o lugar onde eu trabalho para ganhar o meu salário. Né? Falta ainda muita compreensão de que você passa a maior parte da tua vida dentro de empresas. Né? Então, o sentimento de pertencimento, né? De fazer parte de uma equipe, que existe uma troca. Porque as pessoas, tanto já começa pela própria carteira de trabalho, a CLT, que nem, por exemplo, a carteira de trabalho diz que o tempo de experiência de 3 meses é uma via de 2 mãos, né? Sim. Porque é a empresa te avaliando, mas você também avaliando a empresa. Se você quer continuar ou não. Só que a grande maioria das pessoas que vão procurar um emprego não prestam atenção nisso, porque estão procurando o emprego para ter um salário. Exatamente. Então, aí esse medo. Deixa eu dar um oi aqui. Nós temos uma pessoa do Ceará, muito querida. legal. A Val Páscoa, querida, uma mulher extremamente atuante, 51 anos. Ela também lá no Ceará faz um trabalho muito bacana de conscientização, de valorização das mulheres sêniores, né, de combate ao etarismo, viu, Val? Obrigada, é muito bacana. A Val é uma pessoa muito atuante lá no Nordeste, no Ceará, e ela vai ter aí um evento que ela vai trazer também essa fala sobre o etarismo. Bem-vinda, Val. A Nilza continua conosco. Obrigada por estar com a gente. É difícil criar processos de contratação de pessoas? Na verdade, a maioria das empresas já tem os processos. Acho que o importante seria revisá-los e atualizá-los. Né? E principalmente quando a gente fala de direcionar essa equipe que está fazendo a seleção, porque, vou te falar, é muito comum a pessoa que faz triagem de currículos, olha a idade e já separa esse currículo. Então, vai de encontro com Ninguém falou nada para ela. Que a Adriana falou. Ninguém falou nada que não podia contratar 50 a mais, mas já é aquele viés inconsciente. Não, eu vou pegar o de 30. E aí nem inclui o de 50 no processo. Então, aí eu encontro muitas pessoas que não colocam a sua idade no currículo. Para evitar. Mas se a pessoa não põe idade, a pessoa que vai olhar já vai entender que tem alguma coisa errada aí. O que não deve acontecer também. A gente não tem como esse medo saber. De dizer. Né? Ou desiste, assim, eu não mando mais currículo. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa que eu desisti de mandar currículo. Por conta disso.
descartar. O trabalho que a Sim. gente tem de pensar, de criar, de mandar e já não é nem descarte. visto, né? Não ser visto. Por isso que eu falo, a gente tem que ter essa comunicação muito clara na empresa, porque às vezes a própria equipe de seleção tem os vieses inconscientes e está prejudicando Prejudica. a atração de pessoas mais sêniores. E muito o emocional de pessoas, né? Porque eu me deparo muito com o podcast, tem me dado esse privilégio de encontrar com muitas mulheres, que nem aqui, tá a Nilza aqui, tá a Val do Ceará, né? A gente envia o material, a gente troca material, troca conhecimento, né? Eu falo assim, eu estou aqui para ajudar, mas como é que eu ajudo? Eu ajudo com a ajuda de vocês, senão não tem condição de ajudar. Mas, por exemplo, eu me deparo com muitas situações de mulheres e de homens também que são extremamente competentes e que perderam seus empregos, foram desligados e que estão vivendo situação de não ter uma nova chance de recolocação por conta da idade. E são pessoas extremamente competentes e estão tentando o quê? Se reinventar. Sim. Sim, fazer outra coisa. Entendeu? Cida, você sabe que a gente tem esse compromisso como Grubase, até foi uma pergunta que você fez no início, o que o Grubase está fazendo, né? A gente está trazendo cada vez mais esses temas para a discussão no grupo. E a gente percebe dentro do próprio grupo, às vezes, essas divergências de visão. Né? O porquê que é importante, o porquê que não é. Eu quero na minha empresa, mas eu não quero. E o nosso papel como coordenação, como diretoria, é influenciar, é trazer atualização e para que a gente quebre essas barreiras, né? Então, ano passado nós tivemos o tema de longevidade, eu até trouxe o livro, depois eu posso colocar nos comentários. Mostrar. Vamos lá. Quer colocar aí? Tá aqui na frente. Tá. Que fala muito sobre isso. Acho que para a pessoa 50 a mais é super interessante essa leitura. Então, a gente indica, a gente traz o tema. Esse ano nós tivemos 2 temas com a Yassanã, da Prefácio, que foi excelente. Maravilhosa. Né? Falando sobre diversidade, equidade, beijo inclusão. Um beijão para ela, para a Celuta. Celuta isso também. aí. Depois, acho que a gente pode também passar a indicação. Então, assim, a empresa que quer sair na frente, que quer se mostrar de uma outra forma, para atrair as pessoas certas, né? Pensando na diversidade e inclusão, pode também falar com a Prefácio para eles ajudarem nessa comunicação. Porque não adianta eu querer uma coisa, mas comunicar de outra forma. Tem que ter todo esse cuidado. Porque é muito bonito falar. Exatamente. É muito bonito falar, Sim. colocar um selinho, né? Mas eu quero ver fazer. Sim. Acontecer. Fazer de fato. E não é só um momento. Porque tem algumas organizações que a gente fez um momento. Houve um momento de contratação de mulheres sêniores, de profissionais sêniores. Só aquele momento, acabou. Ficou bonito, apareceu, hashtag, né? Mídia, e depois? Tem que ser sempre, tem que fazer parte. E essa acolhida? Tem que cuidar, né? Tem que acolher. Você anda no lugar e se sente um avatar. Eu me sinto literalmente um avatar. Eu com 1,80 m, o medo. Cida, e um exemplo também legal para compartilhar, eu passei por isso há uns 4 anos, onde eu passei por Fui com 40 anos. Há uns 4 anos, antes de eu entrar na minha atual empresa, em que uma consultora me convidou para participar de um processo para gerente de RH numa startup. E o que a gente imagina quando ouve startup? São jovens, né? Aquele clima diferente, tipo o Google, você senta onde quer, tem tudo ali, tem uma geladeira com um monte de coisa para você comer, porque é um pouco isso. Essas empresas trazem muito essa questão, né? da jovialidade, né? De ser muito mais flexível o ambiente e tudo mais. E eu recusei a proposta quando ela me disse assim, agora nós vamos marcar a entrevista presencial, você vai lá na empresa, mas eu vou te pedir uma coisa. Vai de tênis, porque o pessoal lá é jovem, você tem que parecer jovem. Não, mas aí ela acabou com tudo. Falou isso para mim. E outra coisa que eu achei muito interessante, isso vindo da própria consultoria de RH, ela falou para mim, eu sei que no seu cargo você usa bolsas chiques, não vai com bolsa de marca, Michael Kors. Não vai com mochila. Então, olha só. Mas provavelmente não foi a empresa que falou isso para ela. Não, foi ela mesma possuía todas as questões. Será? Eu acredito que sim, né? Não sei.
Pode até ser que ela ouviu e estava repassando. Eu não posso julgar que eu não sei. Porque de Mas repente eu vem não- do cliente. Eu não mas me sentia à essa vontade. sensação é porque Sim. você aí é o entender, né? Cada um é cada um. É a mesma coisa de alguém pedir para eu raspar meu cabelo. Sim. Lá todo mundo usa cabelo preso, então Não, vai de cabelo preso? Não, esse Né? Você vai perder sua esse essência. é meu red É. power, é meu cabeleão. Eu chamo de cabeleão Lindo carinhosamente. seu cabelo. Né? Pô, entendeu? Não é o meu cabelo que vai limitar a minha Não vai. competência, E não o é- meu E talento. não é o Seu tá de talento, tênis que vai fazer eu ser melhor ou não. né? Então, para mim, ali já murchei. Falei, não vou. Então, Mas mas é- aí é onde eu falo que, né, a gente tem resistência, muita resistência ainda em muitas empresas, né? Que é o que você está colocando, né, Cida? Que a Adriana, gente precisa trabalhar para que isso mude, na verdade. Porque, infelizmente, existe Mas muito. a gente percebe que, então, aí é que dói, né? Porque dói. é muito... Porque essa fala que nós tivemos agora entra num monte de outras questões. Muitas Sim. questões. Gordofobia, racismo, Muitas. né? O preconceito de modo... o preconceito de modo geral. Então, aí é a transformação do ser humano. Do Sim. ser humano. A gente está falando de algo muito mais profundo. Profundo. Aí eu vou ter que trazer as minhas psicólogas. É um outro podcast. É outro podcast, É, verdade. A mas gente tem que bater um outro papo É. sobre isso. Sim. Porque não é a pele tatuada, ou o black Sim. power, ou a cor da pele, ou a etnia, Não, ou Vai a, muito, ou muito além. a parte Gênero. gênero ou religião. Uhum. Né? Aí a gente tem que pensar no ser humano e como a competência dele, a habilidade dele pode ajudar ou não em determinada questão. Independente do que. Aí a gente fecha a porta e vai embora, o que a gente faz? Não, né? Não, a É gente que não desiste. desiste. Tá me lembrando- a gente tem que continuar. não desiste. Tá me lembrando assim que o processo seletivo ele tem esses dois lados, né? Tem o lado da empresa que então vai ter todas essas regras, essa demanda e busca esse profissional, e tem o lado do mercado, Sim. onde você tem N pessoas, um grupo, tem pessoas que sim estão investindo. E aí lembro, né, até a gente estava conversando antes sobre essa importância, né? Há 40 anos atrás eu já ouvia falar, né, que você é responsável pela sua carreira. Aham. E quantas pessoas fazem isso de fato, né? Quantas pessoas de fato perdem o fim de semana estudando ou se dedicando para alguma coisa que gosta de fazer até, mas fala, Perdem vou não, deixar né, para Cida? depois. Perdem não, Ai, ganham. desculpa a palavra errada, com certeza. Viu como é bom ter amiga? Investem o seu Investem. tempo. Investem, né? É. A gente tá vendo até é o tempo todo. Então assim, esse desenvolvimento ele é diário, constante, né? Porque nós precisamos investir em nossa capacidade produtiva o tempo todo. Sim. Porque o que foi ontem já não vale mais para hoje, provavelmente. Eu vou precisar rever alguma coisa. E o que eu posso melhorar a cada instante. Exatamente. E me manter atuante, me manter produtiva, para que eu possa realmente ter essa longevidade. E quem percebeu isso, quem está investindo na sua carreira, quem dedica aquilo que gosta, né? Está aqui fazendo podcast, Isso aí, tá fazendo né? a diferença. Fazendo essa diferença É. para si e para com quem está. E com certeza é um investimento, né? Nunca é perda. Sim, a gente sempre não é. perde, a gente sempre investe e sempre ganha. Investir nisso, né, para trazer o conhecimento, porque essa fala que nós tivemos agora não é no sentido de ser transgressor, pelo contrário, né? A Cíntia no início disse, né, existem regras que de fato tem que ser seguido. Por exemplo, estabelecimentos que você tem que estar com o cabelo preso, Sim. né, que não cabe determinado tipo de vestimenta, que existem regras por conta da necessidade né, do negócio, local, do negócio, serviço, Do produto sim. que é feito. né? com Não certeza. é ser transgressor nesse sentido, Não, né? Isso. Ter bom senso e ter conhecimento da onde você está de fato. Quantas pessoas trabalham e não sabem o que fazem? Sim. Verdade. Em sala de aula,
Às vezes eu pergunto, você trabalha numa empresa e você sabe qual o propósito dessa empresa? Tem pessoas que estão dentro da organização e não conhecem a missão da empresa, não conhecem o valor da empresa, não sabem o que é a visão da empresa. Então, antes de mais nada, né, é a empresa conhecendo os seus e quem está dentro da empresa, você disse bem, empresa nada mais é do que pessoas. São pessoas. Sim. Então, essas pessoas também precisam saber onde elas estão. Sim. Que nem quando você recusou, eu não vou participar. Eu gosto da minha bolsa, eu gosto do meu salto alto, eu não vou poder ir. Ou podia ser uma mudança até natural. Sim, Eu chegar lá e falar, puxa, que legal que todo mundo vem de tênis. Vou Eu vir também também. vou querer vir de tênis. Exatamente. Espontâneo. Mas não, né, não impor, não né? imposto. É. Exatamente. então, aí a gente tem 5 minutos para terminar Já passou o assim, programa. Passou rápido. Muito rápido, É. né? É impressionante. Sim. Eu vou pedir considerações finais de cada uma de vocês. Sim. Tá? Vou começar com a minha amiga aqui, minha xará. Cida é a Maria Aparecida. Fogo, Eu sou Aparecida, não tenho Maria. eu tenho Maria Aparecida. Você tem a responsabilidade de levar 2 nomes da santa. Sim, Uma aqui. é muito forte, minha companheira. Minha parceira também, a Cidas. A gente fala, né, como são as formas, o quanto a gente tem que mudar. Falando dos nossos nomes, né, você vê um país tão devoto a Nossa Senhora Aparecida e como as pessoas que são devotas à santa, o preconceito que tem com o nosso nome. Sim. Irônico, né? Olha. Sou devoto da santa, mas tenho preconceito com o nome das pessoas. A gente vive isso, né? Não é um nome bonito para se dar. Assim, poxa, fica meio hipócrita, né? Assim, sou devoto da santa, mas não gosto do nome. Então, isso, a gente tem muita coisa para mudar em relação ao nosso modo de ser, de viver, para poder criar condições de entender qual o melhor jeito de gerir o seu negócio. Sim. Sim. Né? Qual é a melhor forma de montar a sua equipe. Cida, em cima do que a gente conversou hoje sobre criar formas de contratar profissionais sêniores, quais são as suas considerações ou a sua consideração final? Eu diria que para as empresas criarem realmente um mercado possível, acessível e acolhedor para esse mercado que está aí presente, e para as pessoas continuarem, né, com a sua curiosidade e a sua vivacidade, olhando para si e para o mundo com um olhar sempre renovado. Muito bem. Adriana. Eu queria colocar para as pessoas de 40, 50 a mais, que é aquilo que a Cida Fogo falou há pouco, né? Continuar buscando conhecimento, continuar estudando, renovando, porque se você não faz isso, você começa a se sentir também que, né, Perfeito, não né? vou crescer. Perfeito, então, Adriana. você, né, você Não precisa desistir. buscar, não desista, vá sempre em busca aí de conhecimento para que você continue aí no mercado de trabalho. Essa fala da Adriana é extremamente necessária, extremamente importante. Porque- Dá mais ênfase, Adriana. Porque não depende só da empresa, né? Aqui a gente falou muito das empresas, Sim. depende do ser humano, de você também. Então, se você quer continuar, tem vontade, você precisa buscar conhecimento, você tem que estar em constante evolução aí, Isso aí. trabalhando em você. Isso mesmo. Essa sua fala, Adriana, eu comentei um tempo atrás, eu não gosto muito de usar as redes sociais. Eu falei isso. Eu fico meio angustiada. Aí os mais jovens que estão aqui comigo, responderam: professora, você não tem que gostar, você tem que saber usar, Exatamente. Aprender. aprender e usar. É. Eu fiz aquilo. Porque às Foi- vezes a resistência vem da pessoa, né? Foi um Olha, A gente ouve isso. Eu ouço da minha mãe e que eu tento conscientizá-la disso. Mas eu não tenho mais idade. Mas eu não consigo. Mãe, se você quiser, você vai conseguir. Presta atenção, a gente vai te ensinar. Só que ela se coloca, às vezes, numa posição de vítima. Mas a minha idade eu já não consigo mais. Então, essa é extremamente importante, mas isso, eu fui de encontro com isso, porque eles falaram para mim, Sim. professora, não precisa gostar, mas você tem que usar. Você não quer levar a sua fala? Você não quer levar a fala dos seus convidados para mais longe? Então, você tem que usar.
para mim foi um despertar maravilhoso e foi questão assim de segundo. Você está usando e está amando. Isso, verdade. Cíntia. Bom, eu acho que eu vou fechar, né? Acho que complementando o que elas falaram, que foi já bem importante, acho que a gente pensar e refletir o que a gente quer para o mundo que a gente vive hoje, que mundo a gente quer deixar para os nossos filhos. Então, ter essa conscientização e pensar que, antes de tudo, a gente tem que ser um ser humano melhor, porque isso vai impactar em todas as esferas da nossa vida. Quando a gente fala de diversidade, de inclusão, de contratar deficiente, o que for, né? Se eu quero ser um ser humano melhor, isso vai ampliar para todas as áreas da minha vida. Vai melhorar minha vida pessoal, profissional, o ambiente que eu trabalho. Então, que tal a gente pensar um pouquinho nisso? É porque nós não somos uma ilha. Exatamente. Né? Tem gente que quer viver como uma ilha, mas nós não somos. Dependemos. Mesmo aqueles mais fechados, nós dependemos. Direto ou indiretamente, nós dependemos uns dos outros. Né? Perfeito. Muito obrigada. A gente que agradece. Muito feliz de tê-las comigo. Muito feliz de ter o público conosco. Eu vou pedir, por favor, o engajamento de vocês em nos ajudar a fazer com que essas falas se perpetuem, que sigam para mais pessoas. Fica salvo no YouTube, vocês podem assistir. E convido vocês também a seguir o meu Instagram, @mulheresmaispod. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, a gente que agradece. A gente que agradece. Muito obrigada, Cida. Muito obrigada, Adriana. Muito obrigada Cíntia. por vocês nos acompanharem e permitir estarem aí dentro da casa de vocês. Que tenham todos aí um excelente sábado, domingo e feriado. Né? 9 de julho, feriado aqui no estado de São Paulo. Né? É isso. Obrigada. Fico com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.